Por gentileza, abram as Bíblias. No livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler dos versículos 22 a 31. Gênesis 32, a partir do versículo 22, para uma reflexão sobre a esperança que nós vamos fazer aqui essa noite. Amém? Uma reflexão sobre a esperança. Diz assim a palavra de Deus: naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho, e um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Amém. Pode sentar. Eu sou fascinado com esse texto, porque muitas vezes eu me vejo nele. Muitas vezes a gente se vê na situação em que tudo que a gente precisa na vida é de um tempo sozinho. Às vezes onde a gente olha para a vida, para a série de coisas que nos cercam, as pessoas que temos ao redor, e tudo que a gente precisa é de um tempo com Deus. A esperança é uma das palavras mais tremendas que nós temos. E o mais importante de você entender bem é que a esperança é uma espécie de excesso da espera. É a esperança, uma espera bem grande. Quando chega perto da desesperança, o desistir de esperar. Václav Havel, ex-presidente da República Tcheca, tem uma definição de esperança que ficou famosa. Ele disse assim: a esperança é aquilo que nos motiva a lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Na maioria das vezes a gente luta sabendo até que não vai dar certo, mas vale a pena a luta. Interessante desse texto é que você tem um Jacó derrotado, mas é exatamente aí que ele vence. A esperança nesse texto de Jacó mostra para nós que não é tudo aquilo que dá certo na nossa vida que de fato faz sentido, mas é tudo aquilo que nos inspira é que de fato faz sentido. Jacó vai desmontar as nossas noções de sucesso equivocadas. Para ele, sucesso aqui não é quando ele vence, é quando ele perde. Não é quando fica mais rápido, é quando fica mais devagar. Não é quando está reto, é quando manqueja. Ou seja, ele vira príncipe de Deus quando não é nada mais para ninguém. Para você poder enxergar a esperança do ponto de vista de Deus, tem que tirar os seus olhos daqui e começar a enxergar no escuro da graça. Está de noite e ele vai lutar até que o sol venha a romper. Eu queria essa noite mostrar outros ângulos para os irmãos à luz de esperança. Amém, irmãos? A gente viajar numa outra caminhada. Um pastor português chamado Tiago Cavaco disse uma frase tremenda sobre a questão da esperança. Olha o que ele disse: a esperança não é aquilo que nos agarramos quando nada funciona. A esperança é aquilo que permite que algo funcione. É diferente. Não é aquela última coisa que eu pego quase que numa sobrevivência por aparelhos. É aquilo que me faz sair do coma da vida. É aquilo que fortalece as minhas bases. É aquilo que eu acredito que leva um pai de família a levantar todos os dias de manhã cedo e encarar mais uma vez o dia e a máquina do sistema que esmaga vocações. É o que faz com que uma mãe se levante e encare a vida para educar os filhos. É o que faz com que as pessoas
entrem todos os dias atrás de igrejas, de profetas, buscando alguma coisa para a vida. Existe uma força aí. Essa força é a esperança. É o que nos faz estar aqui hoje. Nenhum de nós desistiu ainda de um país tão bagunçado quanto esse, porque a gente tem uma certa esperança, às vezes até tola, mas que insiste em chegar no peito da gente e dizer que vale a pena ficar de pé. No ponto de vista cristão é mais tremendo ainda, porque a nossa esperança tem nome, corpo e cara: Cristo. Nós esperamos nele e sabemos que ele não falha. A esperança do mundo é a última que morre, só que é a primeira que agoniza. A nossa nem morre nem agoniza, porque é uma pessoa, é Cristo, e já venceu a morte, portanto já ressuscitou. A nossa esperança tem raízes, a nossa esperança tem bases. Nós estamos de pé aqui por causa disso. Escute uma coisa: a esperança é uma espécie de santa teimosia. É uma força capaz de nos mover na direção do horizonte e não nos deixar conformar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis. A tradução ali, a melhor tradução seria: não tomem a forma de. Conformar, não entrem nos moldes do mundo, não se encaixem nas opiniões alheias, não sejam presos àquilo que as pessoas pensam de vocês. Vocês foram feitos para algo maior. Não vos conformem, não caiam no molde do mundo, não pensem pela mente do mundo, não andem nos passos do mundo, não se deixem levar pelas lógicas mundanas. Vocês não são daqui. Essa é a lógica do texto. Então é preciso desenvolver uma igreja com uma capacidade de não caber no mundo, mas de influenciar o mundo a ponto de que o mundo possa vir aqui e caber aqui dentro. É diferente a perspectiva. Ou seja, a esperança é mais do que esperar e é mais do que acreditar. É fazer acontecer, ainda que a pressão para acomodar-se seja imensa. E talvez você pense: mas por que eu tenho que fazer? Porque a outra opção é simplesmente desistir. É jogar a toalha. Resignar-se e abandonar-se ao fatalismo daquelas frases. Não sei se você já ouviu ou disse, por exemplo: sempre foi assim. As teologias de Gabriela: nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Ou gente que passa a vida inteira dizendo: isso aqui nunca vai mudar, porque na minha família sempre foi assim. Ou gente que diz assim: foi Deus que quis assim. É o pior fatalismo que existe, que é o fatalismo do clichê teológico. Foi Deus quem quis. Como se Deus fosse um tirano que ficasse colocando nas teias da minha vida coisas que só me atrapalhassem. A maioria das pessoas sofre de uma espécie de teimosia ao contrário. Elas não conseguem enxergar Deus na vida. Para elas, ou Deus é um facilitador da vida, sem qualquer responsabilidade comigo, ou Deus é o problema da minha vida. Seria uma tragédia otimista de ser crente. E aqui hoje eu quero mostrar aos irmãos uma esperança diferente. Porque quem age assim fica confinado à mediocridade. A esperança que eu quero mostrar aos irmãos aqui é diferente. Ela é aquela, escuta bem o que eu vou dizer aqui, ó. O que eu quero mostrar aos irmãos aqui hoje é um Deus que não vai fazer tudo por você, também não vai fazer as coisas sem você, mas Ele não vai deixar você fazer sozinho. É um Deus que põe a mão na massa e faz com a gente. É uma esperança que acontece enquanto a gente vive, à medida que a gente vai respirando. Ou seja, o grande milagre aqui hoje não é uma bênção jogada do céu sobre o seu colo. É você sair daqui com vontade de encarar a próxima segunda-feira, de cabeça erguida, de peito aberto, e dizendo: eu vou vencer porque eu conheço aquele que anda comigo. Eu sei quem entra comigo na história. Eu sei quem é o Deus que caminha comigo. Essa é a esperança que a gente vai tirar aqui hoje. Para entender bem esse texto, Jacó participa de uma trama esquisita que acontece na cozinha. É um negócio esquisito. Irmãos, esse texto é tão fantástico. A trama de Jacó, que dá azé da vida dele, acontece na cozinha. Ele está em casa com a mãe percebe a conversa do pai com Esaú, o filho mais velho, dizendo: olha, Esaú, vou te abençoar, prepara um guisado para mim, aquela coisa toda. A mãe da cozinha observa, chama Jacó e tramam um sistema. Vamos criar uma coisa diferente, vamos arrumar, eu vou fazer uma comida antes, e a gente vai conseguir essa bênção antes do teu irmão. E Jacó vai dizer: mas como é que funciona isso? Aí ela vai e monta um cenário no próprio filho, de modo que quando esse filho chega caricaturado como outro irmão na presença do pai, o pai pergunta: quem és, meu filho? E Jacó responde: sou Esaú. Esse foi um problema na vida de Jacó o tempo todo, sempre quis ser o outro. Quando você não assume quem você é, vira um problema. Você passa a vida inteira querendo ser o outro, querendo pregar como fulano, cantar como fulano, quando Deus quer ouvir você. Na Bíblia, Deus quer te levar a ser você. É simples assim. A maior libertação que eu poderia pregar a você aqui hoje não é dos demônios, é da falsa personalidade que você acha que tem. Deus quer que você seja você.
Jacó chega para seu pai e diz assim: olha, eu sou Esaú. Interessante que o pai dá aquela olhada e pensa assim: mas peraí, é tão tremendo que a Bíblia coloca a frase. Olha que tremendo. A frase de Isaac é assim, ó: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Eu fico imaginando ele pensando: que filho é esse que eu não sei quem é? Porque esse tem a voz de um e as mãos do outro. É um híbrido, é um Frankenstein, é um monstro. E ele abençoa essa dúvida. O menino sai dali com um problema para o resto da vida. Ele foge de casa porque o irmão vem para matá-lo. Ele tem que casar no casamento. Na noite de núpcias descobre que foi passado para trás, com requintes de crueldade pela tradição. Aqui não se faz como nos outros lugares. E empurra a menina dos olhos tristes, que ela passa a ser na vida uma coisa complicada. A filha que o pai não quer para a esposa que não gostaria de ser. De repente ele tem que trabalhar, casa enfim com a mulher que ele ama. A vida é complicada, agora tem que sair da aba do seu sogro, porque a situação está incontornável entre eles, insustentável. E à medida que ele vai andando nesse caminho, ele descobre a pior das notícias: teu passado vai te encontrar. Esaú está vindo aí com um monte de gente, e ele está vindo rápido, e ele vai chegar logo. Aí eu fico imaginando agora Jacó nessa situação. Eu estou te trazendo para dentro do contexto do texto que eu li aqui. Deu para entender? Olha que interessante. Agora Jacó pega, dá aquela olhada na família, faz um levantamento quase que de um testamento. Ele pensa: eu vou morrer, porque meu irmão está vindo sozinho, eu já não dou conta. Com um monte de gente eu estou perdido. E ele começa a separar as mulheres, os filhos, coloca todo mundo certinho. E ele passa o Val de Jaboque e diz: agora eu vou ficar aqui, ó. Eu não tenho mais esperança nenhuma. A notícia do meu passado vem com tudo para cima de mim. Vou ter que colher as escolhas que fiz lá atrás. Eu estou dando de cara com o meu pior inimigo. Eu sempre quis ser ele, mas nunca ele contra mim. Só que agora ele está vindo contra mim e o problema é que eu não sou ele e ele é ele. E ainda piorado por mim. Deu para entender? Agora que interessante. Ele vem, tem que encarar essa situação. Sabe que não vai ser fácil. A coisa está difícil. Ele está no Val de Jaboque. Mas até agora, aqui nesse texto, ele faz uma das escolhas mais tremendas da vida dele. Eu vou ficar sozinho com Deus. Agora eu vou limpar a percepção. Eu não tenho minha mãe para pedir ajuda e não tenho ninguém para caricaturar o rosto. Eu vou ter que encarar quem eu sou. Eu vou ter que levar meu nome na frente. Eu vou ter que botar a identidade no peito. Eu vou ter que ser eu. Deus só briga com a gente quando a gente é a gente. Deus só encara você quando você é você. Queria que, em nome de Jesus, você se libertasse aqui essa noite. Você não precisa imitar pregador, cantor, não precisa achar que é Seja você. Deus ama você exatamente como você é, do jeito que você é, porque Ele fez você exatamente como você é. Isso é extraordinário, isso é libertação por excelência. Agora Jacó está sozinho, agora ele vai começar uma luta com esse homem, essa teofania, essa manifestação que aparece diante dele. E é aqui que eu quero começar a mostrar algumas lições aos irmãos. A primeira delas, dá uma olhada no versículo 26, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, Gênesis 32, 26, o texto diz assim, ó: disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Ou seja, a noite toda nessa briga aqui, ó. Tem noite nossa que é assim, ela se arrasta, é complicadíssimo. Noites de angústia, noite de crise, você deita e não consegue dormir, você levanta com uma taquicardia estranha, uma dor de cabeça, o mundo roda, nada funciona, e nessas horas, seu pior inimigo chama-se relógio, cada segundo se arrasta com o peso da eternidade. Já passou por isso? Chega o outro dia, mas não chega de manhã. Só quem já passou por uma noite dessa sabe o que é isso. Olha, de dor de dente, a dor da alma, a pior coisa que existe é de noite. De noite é cruel. Agora quer ver uma coisa? Olha o final do versículo 26. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Primeira lição que eu tiro para nós aqui essa noite sobre a esperança. A esperança enxerga dentro da crise a oportunidade da sua bênção. É dentro da crise que ela enxerga a possibilidade. Eu acho extraordinário o fato de Jacó dizer: enquanto você não me abençoar, não te libero. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Percebi que agora aqui, ó, lutando contigo, dá para ter uma chance de ser eu. Eu posso ser eu. Diante de ti, nessa luta entre mim e você, eu consigo ser eu. É possível me libertar de uma série de coisas, de opressões, de opções da sociedade, de pressões de fora. Eu posso ser eu. Deve ter sido tão bom sentir que era ele pela primeira vez. Poder brigar aqui, eu estou lutando porque eu sou eu. Ou seja, Jacó agora só tem a esperança. Ele sente o peso das escolhas erradas.
Ele olha para trás, sabe que ele tem família, tem dependentes, e o pior, ele tem a ameaça do encontro com o irmão machucado por ele, e uma ferida que não sara, que fica o tempo todo minando sangue. Lá atrás, a coisa ficou na mente, aquela ferida que você tenta esconder, mas ela insiste em aparecer. E agora ele tem que olhar nos olhos desse irmão. Ele sabe que esse irmão está vindo, não tem outra rota de fuga. O negócio agora é pegar a possibilidade, por menor que ela seja, um fiapo de esperança na alma, um mínimo de sucesso que eu possa imaginar. Se é uma possibilidade, eu me agarro a ela e luto, porque eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. É a certeza do texto, a alegria vem pela manhã. Jacó agora sabe por que lutar, o maior de todos os prêmios. Essa noite pode ser imensa, mas vai raiar o dia. Irmãos, que coisa fantástica. Se você quiser um versículo de esperança na Bíblia, é Gênesis 32, 26. O dia já vem rompendo. Ele está dizendo assim, ó, você lutou, mas o dia está chegando. Doeu, mas o dia está chegando. Estava escuro, mas começou a clarear. Ou seja, é o tempo de Deus. A luz brilha no meio do caos. Vai chegar o dia da bênção, da vitória, da tranquilidade, da alegria. A esperança nasce devagar. Existem momentos na vida da gente que a gente precisa ficar a sós com Deus. É aqui que a esperança ganha significado. Numa briga com Deus, entre você e Deus, sozinhos, a sós, onde você pode ser você, onde você pode abrir a sua alma e mostrar para Deus tudo o que está acontecendo lá dentro. É complicado quando a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus, porque geralmente, na maioria das vezes, nas igrejas de hoje principalmente, se vende uma ideia de um Deus onde você não tem qualquer relacionamento. Ele é uma máquina funcional, ele existe à medida que você saiba passar o cartão de crédito, ou ele existe dentro de lógicas de recompensa. Eu fiz, portanto recebo. Uma lógica estranha de retribuição, que esse Deus da Bíblia nos mostra é diferente. Não é um Deus em que eu tenho nada para pagar, até porque eu não tenho nada, até porque todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Não fosse a graça, ninguém estaria em pé aqui hoje. Então todos nós já estamos aqui, ó, debaixo das mãos dele, segurados por ele, abençoados por ele. É importante entender isso aqui. Jacó está numa luta contra tudo e contra todos, só ele e o sagrado que não se identifica. Eu acho magistral isso daqui, ó. Esse homem olha para ele e diz assim, qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. Yaakov, ele agarra. É complicado andar com essa marca, eu tenho uma marca ruim, meu nome é um anti-marketing, a sensação que eu tenho é que todo mundo que passa por mim tem medo das minhas mãos, são a mão fácil, a mão que segura, a mão que puxa, a mão que arrasta. Aí o anjo diz, agora vai mudar seu nome. Só que aí ele pergunta, e o seu nome? E aí responde, ao invés de uma resposta, ele recebe uma outra pergunta, por que você pergunta o meu nome? A lógica de Deus é maravilhosa, eu não me defino para você, mas você se define a partir dos encontros comigo. A gente não define Deus, mas ele define a gente. A gente não faz ideia de como Deus age, mas ele sabe por que está agindo. A gente não vê Deus, mas de lá ele nunca perdeu a gente de vista. A gente não faz ideia de por que está vivo aqui hoje, mas Deus sabe, porque conhece o hoje, conheceu o ontem, conhece o amanhã. Ele está em tudo, em todos os lugares, em todas as eras, em todas as épocas, em todos os sistemas. Isso nos liberta aqui hoje da tentação da espiritualidade do controle, de achar que Deus responde às nossas birras existenciais. Eu acho estranho ver que a gente fazer birrinha para Deus. Não é estranho? Como eu nunca esqueci do dia que uma mulher falou para mim numa igreja, tem que encostar Deus na parede. Eu falei, primeiro arruma uma parede para encostar ele, né? No dia que você conseguir uma parede, quem sabe consiga encontrar ele lá, porque a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Arruma uma parede primeiro. Nós temos uma mania imensa de achar que fazer birrinha sagrada aqui faz Deus se mover. Quem é quem nessa relação aí? Esse é o aspecto complicado de crer na soberania de Deus. Se você aqui hoje se define como um cristão, que acredita que Deus é soberano, pode parar de fazer birrinha, mania e biquinho. Deus é soberano, manda, faz, fala, se quiser. Isso esmaga a nossa potência. Eu não estou falando de qualquer um na Bíblia, eu estou falando de um dos patriarcas de Israel, peso pesado da história da nação. O homem com o nome antes da nação, Israel. E esse homem agora tem que lutar com Deus face a face, dentro de um vale, negócio complicadíssimo, ele luta contra tudo e contra todos, só ele e um sagrado que não se identifica. Agora olha que interessante, é assim que a esperança se concretiza em nós, nessas lutas solitárias entre nós e Deus, e o pior, sabendo nós que não podemos controlá-lo.
Isso exige de nós o nascimento da fé. Eu não controlo, não domino, mas eu creio que vou sair melhor disso. Ainda que o mundo não veja isso, eu vejo por causa dos olhos da fé. Isso é que é complicado da fé. Esse tipo de fé é uma fé que você não vai ver sendo vendida nos balcões da religiosidade de mercado que existe hoje. Porque hoje se prega uma fé como senha religiosa, uma fé que funciona, uma fé à la power divino. Você aperta que Deus vai, só que isso não é a fé da Bíblia. Aliás, eu tenho a sensação que esse povo nunca leu Hebreus 11, onde todo mundo perde, só vence porque a graça se manifesta no final. 11:38, gente do qual o mundo não era digno. Quero que você guarde isso aqui no seu coração. É dentro da crise, dentro, que a esperança vê a possibilidade da bênção. Isso significa que às vezes a nossa oração não é nem para que Deus nos liberte da crise, é para que Deus se revele nela. Quando a gente entende isso, abre todo um leque e a gente começa a perceber a grandiosidade do Deus que está conosco no momento de crise. Quer ver uma coisa tremenda? Jacó vai ter que encarar o sagrado. Ele tem que lutar, precisa entender que a bênção de Deus não pode ser comprada, não pode ser manipulada, controlada nem influenciada. Existe um preço, escute o que eu vou te dizer, não é de graça, é pela graça, é diferente. Aliás, o contrário de graça não é esforço, é mérito. Significa que é preciso lutar por isso. É tão importante entender essa verdade. Jacó é um homem acostumado a manipular, a trocar ideia, essa coisa toda. Agora não. Agora não tem como enganar. Não dá para enganar o sogro, não dá para enganar o irmão, não dá para enganar a mãe, o pai, ninguém. Agora ele está sozinho. Agora ele precisa entender que ou ele luta com esse Deus que não se define para ele, mas o define na luta, ou ele não sai dali sendo ele. Para sair dali sendo ele, ele tem que se encarar. E essa daqui é uma verdade para mim e para você aqui essa noite. Ou a gente se define para Deus aqui hoje como pecadores que somos, ou vamos sair daqui mais mortos do que entramos. Agora, quando a gente entende que somos pecadores, carecemos da graça, precisamos de Deus, não temos o controle, não sabemos o amanhã, e por isso nos entregamos à sua vida, então a gente sai daqui melhor, porque a graça de Deus toma conta disso, e pega esse pacote inominável que eu sou e transforma nele. Não se desespere, é dentro das maiores crises que a esperança enxerga a possibilidade da bênção. Eu acho maravilhoso isso aqui. Jacó está sabendo que está no pior momento da vida, mas ele consegue olhar dentro dessa crise, enxergar a possibilidade de segurar ela até que não vá. Tenta imaginar essa luta, segura, eu quero ir embora, me solta que eu preciso ir, enquanto não me abençoar. Enquanto essa possibilidade não virar certeza e se concretizar para mim, eu não te largo. Eu vejo isso muito na vida de gente de oração, gente que passa por uma série de coisas, mas não desiste, permanece. É gente que está enxergando dentro da crise a possibilidade da bênção. É por isso que se levanta da oração completamente diferente, porque a graça tem trabalhado no coração e dizendo: é possível, pode crer, acredite, a graça de Deus se manifestará na sua história. Segunda lição que eu aprendo aqui, dá uma olhada no versículo 31. Olha que coisa tremenda. Por isso eu fiz questão de parar no versículo 31. Diz assim, o sol nascia quando ele atravessou o Peniel e mancava de uma perna. Escuta essa lição aqui. A esperança, quando nasce da crise, se fortalece nas cicatrizes. A nossa esperança, quando ela nasce da crise, ela se fortalece nas marcas, nas cicatrizes. Eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Jacó antes, ele deixa a família, os servos, as servas, os filhos e avisa para todo mundo: fiquem aí, eu vou passar um tempo a sós com Deus. No outro dia, quando começa o romper do dia, a aurora surgindo, aparece aquele Jacó, manco, puxando de uma perna. Imagina a cena. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Batalhas de verdade deixam cicatrizes. Pobre do homem que não tenha marcas das batalhas que já lutou. Eu acho que esse é o problema da nossa geração. Nós vivemos numa geração que tem vitórias de mais e batalhas de menos. Você já viu que nós temos um triunfalismo gospel extremamente perigoso, de gente que só vence, só bomba, só arrebenta, não tem batalha, não tem luta, não tem guerra, são alpinistas celestiais, só sobem, nunca caem. Às vezes eu sinto falta de gente que sofre, que perde, que erra, gente que eu possa abraçar e chorar junto, que não precisa ficar explicando para mim todos os dias porque que teve vitória 7 dias na semana. Tem gente mais vitoriosa que Jesus. Não é estranho? Tudo em excesso é perigoso.
Guarde isso daqui, ó. Batalhas deixam marcas. Olha o que Deus está falando para nós aqui essa noite. Eu queria que você olhasse no seu corpo aí agora e percebesse as marcas que a vida tem deixado em você. E ao invés de reclamar delas, adore a Deus hoje. Você está de pé nas batalhas que a vida veio. Você permaneceu. Você tem marcas para contar. Cada uma dessas marcas é um testemunho de que a mão de Deus estava sobre a sua vida. O inimigo se levantou, mas você permaneceu. O muro caiu, mas você ficou, porque a graça de Deus tem sustentado a sua vida. Glorifique a Deus pelas marcas que você tem na vida. Irmão, cada marca nossa prega um sermão. Cada marca nossa aplica uma lição na vida. Eu gosto de olhar esse Jacó manco, que coisa magistral, Deus colocar na auto-manifestação de Deus, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, na auto-manifestação da nação de Israel, eu sou o Deus de teus pais Abraão, Isaac e Jacó, um Abraão com passado idólatra, um Isaac que abençoou uma dúvida e um Jacó manco. Só Deus para fazer um negócio desse. Para se manifestar naquilo que é fraco. Não é à toa que o único império que existe que não tem um animal predador como símbolo é o reino de Deus. Todos os impérios da terra têm um animal predador, ou é um tigre, ou é uma águia, ou é uma serpente, ou é um dragão. Só o reino de Deus tem um cordeiro imorto. Porque o nosso reino não vence pelo braço, pelo abraço, pela vida, pela graça, pela fé, pela vitória de estar de pé. Coisa magistral é isso. Cada uma das nossas marcas prega um sermão. Guarde o que eu vou te dizer aqui. O Jacó manco tem muito mais experiência com Deus do que o Jacó rápido e esperto. O Jacó rápido e esperto conseguia enganar, driblar, gingar. Esse Jacó não pode mais fazer isso. Ele tem que confiar agora na cadência de um passo manquejante. Para o resto da vida ele tem uma harmonia. Ele vai passar o resto da vida manco. Para ficar de pé vai precisar de alguma coisa para se apoiar. Pelo resto da vida ele vai lembrar do Deus que quase o jogou no chão, mas fez ele andar, ainda que manco. Tem coisas que vêm na vida da gente e quase joga a gente no chão. Milor Fernandes escrevia que a vida são tijolos passando. Um dia um te acerta. Tem horas que essa tijolada da vida arrebenta a gente. E aí a gente se segura em alguma coisa ou em alguém para ficar de pé. Tem horas que parece que essa tijolada vem de Deus. E aí você não tem em quem segurar, porque veio dele. E a última coisa que você tem que fazer é olhar para ele e gritar: Deus, o que é que eu vou fazer? Aí ele vem. É que às vezes ele não vem como a gente espera. Ele vem para brigar com a gente. Ele não vem como a gente espera, tentando colocar a gente de pé. Parece que vem para jogar no chão. Se você nunca experimentou um Deus como um rolo avassalador, vai experimentar. A gente passa por isso. Aliás, a gente passa por isso para a gente ser maior do que isso. Só Deus para entender essas coisas com a gente. Jacó vai ter agora que andar na vida sob uma nova dinâmica, uma nova cadência. Esse manquejar, essa tortuosidade, vão ser lembretes constantes da graça. É como se Jacó tivesse o tempo todo lembrando: Deus anda com os fracos, Deus anda com os difíceis, Deus anda com aqueles que tentaram enganar, Deus anda com aqueles que foram um problema em casa. Eu acho extraordinário que Jacó aqui é um indivíduo que tentou enganar o irmão, traiu a confiança do pai, mas a graça de Deus vem nele, coloca ele de pé, faz ele andar ainda que manquejante. Eu acho que esse manquejar é para lembrar o tempo todo: tá vendo? Você foi um problema na vida de alguém, mas eu não desisti de você, porque você é meu e eu quero andar com você, ainda que no seu manquejar eu quero andar com você. Irmãos, graças a Deus que Deus não anda só com quem é reto, extraordinário e veloz. Deus também anda com quem é falho, complicado e manquejante. O nome disso é graça. Eclesiastes vai dizer que não é dos ligeiros a corrida, nem é dos sábios a força, nem é dos inteligentes a comida. Não é. É tempo e acaso afetam a todos. Muito antes dos titãs cantaram acaso, Eclesiastes já cantou. Nós precisamos voltar a entender uma coisa magistral de Deus. Deus está na história, inclusive nas coisas que nos dão errado. Quer ver uma coisa tremenda? Aliás, é bom você marcar, porque muito dessa mensagem você só vai entender daqui a alguns anos, quando essas crises te alcançarem. Por isso que Deus já está te mandando aqui hoje, para te preservar lá. Você não precisa ter medo do amanhã, Deus já está lá. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. A marca de Jacó
piora a situação dele do ponto de vista de um milagre. Essas são uma das coisas desse texto que mais me espantam. Irmão, raciocina comigo. Jacó está entrando num vale, lutando sozinho com Deus. Ele poderia dizer para o anjo assim, seguinte, eu vou ter que encarar meu irmão Esaú e ele é bom de briga. Esaú sempre foi bom. Ele é bom de arco, é bom de flecha, ele é inteligente, ele é rápido, ele tem um bando de gente com ele. O que eu preciso do Senhor? Um Krav Maga celestial poderoso. Dá uma bombada no corpo, faz eu sair daqui um monstro. Quando meu irmão olhar para mim de longe, vai pensar, meu pai do céu, é a encarnação de Golias, some daí. Sabe o que Deus faz com Jacó? Piora a situação, porque nem correr ele pode mais. Ou você acha que dá para correr manquejando? Nem correr ele consegue mais. Ele vai ter que enfrentar o irmão dele e o passado dele. Vai ter que aprender com Deus uma nova história que, em nome de Jesus, eu preciso que fique cravado na sua mente hoje. Deus atua devagar. Isso é irritante para nós que vivemos na sociedade da pressa. Nós estamos escravos da pressa. Ninguém aqui levaria seu carro num lava devagar. Nós somos escravos da sociedade da pressa. Aí vem Deus e atua devagar, Ele anda para trás, Ele dá um jeito de atrasar os nossos relógios, Ele vem com calma, devagar, dizendo para ele, eu quero que você saiba, que quando você sair daqui, você vai andar devagar, reordenar a vida. E Jacó aprende, quando ele sai com seu irmão, que tudo dá certo, o irmão fala para ele, vem comigo, eu vou te acompanhar por onde você for. Sabe o que Jacó responde? Agora não dá mais. Eu vou no passo do gado, aprendi que meu passo agora é devagar, eu manquejo, entre mim e o chão do meu lado aqui tem um vão, esse vão chama-se graça, eu tenho que depender dela, se eu quiser chegar não posso ir no teu passo, vou ter que ir no meu ritmo, porque é o ritmo que Deus me deu para ser quem eu sou. É devagar que a gente vence. Nunca negligencie as marcas que a vida deixou em você. Eu queria que você saísse daqui hoje glorificando a Deus pelas marcas que você tem, pelos testemunhos que você tem na vida. Quer ver uma coisa? Valorize suas cicatrizes, porque elas contam a história da sua dor. Pobre da pessoa que não tem uma história de dor para contar. É muito perigoso isso. Quem tem uma história de dor para contar tem um ombro para oferecer para quem sofre as mesmas dores. Shakespeare escreveu que zomba das cicatrizes aquele que nunca passou pela mesma dor. Valorize suas cicatrizes porque elas contam a história da sua dor. E quanto mais você passa por essas dores, mais você valoriza o Consolador, aquele que consola a dor da vida e faz a gente sair daqui adorador, adorando na dor. Outra coisa, seja grato por suas marcas, porque elas são testemunhos de que você prevaleceu. Cada marca sua vai dizer que você veio à frente. Já teve perto de um caso de alguém com uma marca monstruosa, tipo no pescoço, no peito, e você pergunta o que foi isso? A pessoa, um ferro me atravessou. Meu Deus do céu, você está vivo? Estou. Já viu essas cenas? Não é extraordinário? Pode dizer, meu pai do céu. Já viu gente que mostra aquelas fotos, porque tem gente que gosta disso, né? Mostra aquelas fotos do carro todo retorcido, detonado, os pneus para cima, e a pessoa fala, eu estou aqui. É fantástico, irmão. Não é? Eu nunca esqueci do dia que o Eduardo contou o testemunho dele aqui, o carro capotou com um cara de 2,15 metros, e ele saiu vivo, irmãos. É tremendo, irmão. Sabe por quê? Porque as marcas contam uma história, só que essa história tem reticências. As marcas estão dizendo assim, nós tentamos dar um ponto final, mas não foi possível. Ele continuou. Olha Deus dizendo para você aqui hoje, você pode continuar a partir de hoje. Essa luta não vem para te destruir. Levanta sua mão por um momento. Eu sinto Deus ministrar isso a alguém aqui hoje. Essa luta não vem para te destruir. Você vai continuar num segundo passo. Vem coisa boa de Deus por aí. Acredite, a esperança vai te ensinar que as marcas vão ficar para deixar um testemunho na história. Você venceu. Você prevaleceu. Não perca as lições que as marcas gritam, elas gritam. O tempo passa, mas as marcas ficam. E o tremendo é que quanto mais o tempo passa, essas marcas não apagam, elas não saem daí. Elas são marcas que lembram o tempo da gente. Aliás, dá para contar as histórias das nossas vidas pelas marcas que a gente tem. Isso é fantástico. Você vai conversar, por exemplo, com os veteranos de guerra, eles contam as histórias das guerras pelas marcas que têm. Alguns valorizam mais a cicatriz do que a medalha que veio dela, porque a medalha se perde, a cicatriz fica, você leva o resto da vida com isso. Jacó é o vencedor que não ganhou um troféu, ganhou uma cicatriz. Aí a pergunta de Deus para você hoje é, onde estão as cicatrizes que eu te dei? Sai daqui hoje valorizando cada batalha que você enfrentou.
Para quando Deus chegar perto de você, você levantar a camisa e mostrar: está aqui, Senhor, cada marca do que eu passei. Está vendo esse ombro machucado? Foi a cruz, pesou, mas eu estou aqui hoje vivo, porque a tua graça permaneceu, e o bálsamo da fé foi passado na minha ferida, e eu não morri, porque a graça me sustentou. Tem mais uma lição que eu quero mostrar aos irmãos, à luz de tudo que a gente leu, de tudo que a gente falou até aqui. E essa para mim é uma das mais tremendas e mais assustadoras lições que eu tenho a dizer aqui essa noite. A esperança grita para nós uma verdade que incomoda. Olhe para mim, Deus está conosco, mesmo quando Ele parece estar contra nós. Essa é a lição mais tremenda dessa história de Jacó. Deus está conosco, mesmo quando Ele parece estar contra nós. Quem é que diria para Jacó que aquele homem lutando com ele estaria a favor dele, quando parecia contra? Não é estranho? Como é interessante olhar esse texto por esse ponto de vista. Esse episódio da vida de Jacó ainda serve de grande inspiração por causa disso. A sua história não pode ser contada sem esse momento. Você não pode escrever uma biografia de Jacó sem passar por isso. Grandes momentos são registrados na nossa história, mesmo quando eles parecem terríveis. Uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é isso. Você vê, por exemplo, um Jacó, que a história dele está sendo contada e faz questão de mostrar esse incidente. A história de Moisés é contada e faz questão de mostrar o incidente da lepra, a mão leprosa. A história de Davi é contada e faz questão de mostrar o vergonhoso adultério, escândalo nacional de Israel. Quem de nós, escrevendo a nossa biografia hoje, registraria esses fatos? A Bíblia mostra para mim e para você que os homens e mulheres grandes da Bíblia foram exatamente como nós. Nenhum deles está na Bíblia porque foi melhor do que nós. Está aqui porque a graça que se movimentou neles também se movimenta em nós. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é o Senhor das nossas dores, das nossas crises e das nossas alegrias. Guarde isso no seu coração. Esse episódio da vida de Jacó grita para nós essa verdade que incomoda. Deus está conosco, mesmo quando parece estar contra nós. Você já teve essa experiência de que parece que Deus está contra a gente? De que às vezes parece que nada flui, nada acontece. E nessas épocas é tão complicado porque brotam especialistas do caos por todos os lados. No dia que você estiver passando a pior crise da vida, vai brotar gente para dizer tudo o que faria se estivesse no seu lugar. É estranho isso. Você já viu que tem gente que faz de tudo para dar explicações mirabolantes, teológicas, filosóficas, sociológicas, psicológicas daquilo que você está passando sem de fato estar na sua pele? É por isso que eu aprendi uma lição para a minha vida de não julgar absolutamente ninguém, porque eu não sei o que está acontecendo naquela vida. Só Deus sabe o que acontece na gente. Aliás, olha que coisa interessante. Nesse episódio aqui, nem sempre a esperança vai ser bela, feliz, aquele horizonte colorido. Essa aqui é uma noite que ninguém gostaria de passar. É uma noite complicadíssima, a noite onde você tem a suspeita, a ameaça do que vai vir no outro dia. Você não faz ideia do que vai vir no outro dia. E a única ideia que você tem aqui é com base nas memórias. Então o que ele tem? Olha que estranho. Jacó tem na mente ainda o peso do que fez contra o irmão. Então para ele, o irmão está vindo com uma fúria de anos acumulada por dentro, de ressentimento, de mordeduras envenenadas. A lógica de Jacó é: quando o meu irmão chegar a 1 metro de mim, ele já me mata de ódio. Então ele tem que passar uma noite sozinho com Deus. E é aqui que eu tenho algumas das lições mais tremendas para nós essa noite. Muitas vezes, essa noite escura é a noite escura mais decisiva da nossa alma. Não é à toa que na história da teologia dos principais pais da igreja, sempre você vai encontrar uma coisa chamada noite escura da alma. É o dia onde um homem ou a mulher de Deus fica sozinho com Deus e tem que passar por esse momento. É um momento de redescoberta, de autocompreensão profunda. É um momento onde as piores dores da alma vêm à tona, a escuridão mais terrível da alma. Só que é daí que vai brotar a luz. A gente foge disso. Nós somos uma sociedade educada pelo analgésico. Qualquer pequena dor e a gente já se entope de analgésico para calar os sinais da dor. E a gente tenta fazer isso do ponto de vista da alma. É por isso que sai atrás de tudo quanto é guru, pastor, profeta. A gente faz de tudo para tentar dar um jeito de aplacar as iras da vida. Tem gente que passa a vida inteira atrás dessas coisas, a todo momento. Você já viu gente que é extremamente místico? Se você cumprimentar o irmão capaz de ser uma mão escapar, ele fala: vai de novo, varão, porque escapou a mão aqui, vai dar um negócio ruim. Não tem? Tem crente que tem aquelas bíbliazinhas abertas em Salmo 91 em cima da cama para não ter coisa ruim, não tem?
Tem um monte de gente que faz isso, cheio de um monte de misticismo, de uma série de coisas, são medos da vida ainda não curados. E quando você dá de cara com o Evangelho da Graça, esses medos desaparecem. Você sabe quem cuida de você, quem te criou, quem te sustenta, melhor, quem te salvou. E aí você tem certeza da sua salvação, você sabe de quem veio e para onde vai. Não tem mais paranoias, nem esqueletos no armário. Outra coisa, muitas vezes essa noite aqui vai ser uma batalha que nos deixará marcados para sempre. Algumas das nossas batalhas que a gente enfrenta passam. São batalhas rápidas, coisas da vida, do cotidiano. Mas algumas deixam marcas para sempre. Nunca mais saem da vida da gente. Por mais que a gente tente, elas não saem da memória. Porque são batalhas profundas. E essas batalhas acontecem nos meandros da alma que nem a gente conhece direito. Esse lugar na gente que a gente tem medo de ir. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala um pouco desse lugar, dizendo, olha, eu não sei o que habita aqui dentro, mas eu encontro uma lei que habita dentro de mim e que opera contra os princípios da graça. É complicado aqui dentro, naqueles meandros difíceis da vida, os pensamentos, uma área onde nem os melhores amigos podem entrar. O rosto, quando você está tão longe de si mesmo que parece um estranho a si mesmo. Nossa esperança, em muitas circunstâncias, parecerá uma punição e não uma aula. Às vezes a nossa circunstância, Deus nos manda circunstâncias para alimentar a nossa esperança que a gente não entende assim, a gente acha que é um problema. Jesus, por exemplo, pegou os discípulos e forçou eles a entrarem no barco sem ele. Quando eles estão lá no barco sem Jesus, no meio do mar, de madrugada, é que vem uma tempestade imensa. E ao invés de Jesus chegar lá de longe, subir numa pedra e gritar para tudo ficar calmo, não, ele resolve ir andando no meio das... Irmão, é pior ainda. Se você estivesse lá, você desmaiava de medo. Os pescadores tinham mitos e lendas do fundo das águas, tinham medos imensos contados de pai para filho. Agora tem uma luta, uma imensa tempestade de madrugada. O que Jesus faz? Resolve andar em cima das águas. Eles gritam, é um fantasma. Às vezes Deus não manda a esperança e a gente acha que ela é o problema. Porque no meio do caos a gente não consegue enxergar nada. Na escuridão a gente não enxerga um palmo à frente. Por isso entra a fé. Você tem que acreditar que a luz está ali, mesmo você não vendo, que Deus está com você, mesmo quando Ele parece estar contra. Jacó nos ensina maravilhosas lições para a gente levar para a semana aqui. Primeiro, que Deus está conosco, mesmo quando as feridas machucam ainda mais. Tem dias que parece que as feridas apertam a alma, e Deus está conosco, porque o fato de Deus estar conosco não nos livra da dor, mas nos ensina nela. Outra coisa tremenda, na paciência de Deus, Jacó é transformado em Israel. Leva isso para o resto da sua vida. É na paciência de Deus que o Jacó que é em mim pode se tornar um Israel. É na paciência de Deus que o enganador vira príncipe. É na paciência de Deus que alguém esperto vai ter que depender o resto da vida daquele que anda com os tortuosos. É na paciência de Deus que o Jacó vai virar Israel. É na paciência de Deus que você está vivo aqui hoje e o inferno não te destruiu, porque a graça tem te sustentado. Nunca desperdice um jaboque. O jaboque para mim é o lugar das mudanças necessárias. Tem mudanças que tem que acontecer na gente e a gente jamais faria se Deus não fizesse. Por isso que às vezes Deus arrebenta, mete o pé na porta, porque a gente não faz. A gente se acomoda. Irmãos, a coisa mais fácil que existe é a gente se acomodar. Quer ver? A gente se acomoda com o culto. Você vem todos os dias para o culto, no mesmo horário, no mesmo lugar, senta no mesmo lugar, canta do mesmo jeito. Você nem percebe, mas você é um automatismo ambulante. Tanto que se alguma coisa der errado, você perde o culto todinho. Porque está tão acostumado naquela lógica de 1 mais 1 vai dar eternamente 2. E esquece que Deus já quebrou essa lógica lá no casamento. Para Deus 1 mais 1 continua dando 1. Ele já desmontou as nossas lógicas. Para Deus não há espaço para lógicas e coisas quadradas e fechadas. Você tenta apertar Deus, Ele vaza pelos dedos. Ele nunca está nos lugares onde a gente jura que Ele vai estar. Como é importante quando a gente começa a observar por esse ângulo. John Newton disse assim, eu vou ter 3 grandes surpresas no céu. Surpresa número 1, aqueles que eu achava que iriam, não foram. Surpresa número 2, os que eu achava que não iriam, lá estarão. E a melhor de todas as surpresas, eu me enxergar lá. Aí não penso mais ninguém e glorifico a Deus pelo fato de eu ter ido. Eu cheguei porque a graça me sustentou. Deus conosco não significa um jardim de delícias eternas, mas significa que não estamos sozinhos. Olha que palavra de Deus para a sua semana hoje. Você não está sozinha. Você não está sozinho nesse momento.
Ainda que não tenha ninguém perto de você, você está de pé, porque a graça de Deus tem te sustentado. Existe um companheiro no caminho, e Ele vem andando com a gente todos os dias, e Ele não nos abandona, porque o seu coração está conosco. Esses dias eu estava lendo um livro, o escritor colocou uma coisa tremenda. Ele conta a história de um dos maiores pianistas de todos os tempos na Europa, chamado Paderewski. Paderewski foi fazer um concerto numa cidade, concerto de piano, pianista famosíssimo. Então, é um solo, só ele no piano. Várias pessoas foram para o concerto, a sala lotada, e uma mãe, que seu filho estava começando a aprender a tocar piano, a mãe levou aquele menino para ver se ele se empolga ainda mais com as aulas, até porque teve a chance de ver o grande Paderewski tocando ao vivo, não é para qualquer um. Então a mãe chega mais cedo, senta nos primeiros bancos com o menino e fica ali olhando o programa da peça. De repente aquele silêncio no ambiente, só o palco, um piano bem no meio do palco e uma luz sobre o piano, aquele silêncio, todo mundo esperando, aquela inquietação. De repente se escuta só aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e volta. Que era uma pequena peça musical aprendida pelas crianças na escola, cujo título é O Bife. De repente todo mundo começa a olhar o que está acontecendo. Quando olham, a mãe olha para o menino, cadê o menino? O menino desapareceu, o menino saiu enquanto a mãe estava lendo a peça, subiu no palco, coisa de criança, por isso que Deus gosta de criança. Subiu no palco, sentou no piano do Paderewski e começou a tocar O Bife. Todo mundo fica olhando para aquela cena, aquela situação, como é que vai isso, e agora? E todo mundo tira esse menino daí, aquela coisa, aquela correria. De repente, atrás da cortina, aparece o grande Paderewski, todo mundo para. E ele diz, começa a entrar no palco, todo mundo parado, e ele fala para o menino, que o menino não está nem aí, criança. Olha que tremendo. Irmão, se você quiser ter as melhores aulas de teologia, observe seu filho. Criança. Não é à toa que lá em Jó 38, quando Deus fez perguntas para Jó, fez tudo pergunta de criança. A chuva tem pai? De que vento procede o gelo? Onde você estava quando eu fiz a terra? Deus gosta de criança. De repente o Paderewski diz para o menino, continua. E o menino vai tocando O Bife. E ele senta do lado do menino e começa a fazer variações tão incríveis em cima do que o menino está tocando, que o show entra para a história. Foi tão forte que ele lançou um disco depois chamado Variações sobre o Bife. A mãe chega em casa, pega o seu diário e escreve, ó Deus, graças te dou pela aula que me deste hoje, porque me vi no meu filho. O que tem nas minhas orações que o Senhor para ouvir? Quando eu canto, por que o Senhor me ouve, tendo o canto dos serafins para ouvir? Eu só tenho o bife, o Senhor tem a arte, mas o Senhor resolve descer, sentar do meu lado no piano da minha vida e trabalhar em cima daquilo que eu te ofereço. E aí vira arte, porque eu te dou só isso, mas o Senhor vem com tudo isso e transforma a minha vida no que de fato eu devo ser. Deus está fazendo história na sua vida aqui hoje. Sai daqui hoje para glorificar a Deus pela história que está sendo feita na sua vida. Deus quer fazer grandes coisas na história da sua vida. Fica de pé, por favor. Glorifica a Deus por um momento aí. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de estar aqui hoje, de adorar ao Espírito Santo pela esperança tão brilhante que Ele coloca na vida da gente. Da gente poder dizer aqui para Ele, Senhor, não interessa onde eu esteja, talvez eu esteja bem no meio do val do Jaboque, o pior Jaboque da minha vida, mas o Senhor está aqui comigo. Eu estou aqui tentando rabiscar na história alguma coisa, mas o Senhor entra e faz arte. Eu te ofereço só um pouquinho, o Senhor faz tudo. Está doendo demais, Senhor, mas o Senhor está aqui para passar o bálsamo da graça nas feridas que a vida faz na gente.